Ninguém devia ser bilionário. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, capitalista safado mais rico do mundo, ele podia gastar R$1 milhão por ano desde a Idade da Pedra, que ainda assim ele teria hoje 157 bilhões de reais. Eu sou César Esperandi, economista do Econoweek, a tradução da economia, e eu li essas frases que eu acabei de falar na internet. Agora eu quero discutir com você se isso é verdade ou mentira e fazer um convite à reflexão sobre a grande desigualdade de renda que a gente vê no Brasil e no mundo. Para você que já segue o Econoweek, tamo junto, e para você que ainda não conhece, seja muito bem-vindo. A gente está em todas as redes sociais, além do YouTube, do Instagram e das nossas notícias no WhatsApp. Todos os links para isso estão embaixo do nosso vídeo do YouTube, como sempre, além de todos os estudos e sites que eu vou citar também vão ficar lá. Não esquece de deixar seu like, porque esse conteúdo é de graça e o seu joinha é o nosso pagamento. Recentemente, o perfil no Instagram Boletinhos fez um post muito polêmico afirmando que ninguém merecia ter R$1 bilhão, mostrando que o capitalista safado mais rico do mundo, Jeff Bezos, CEO da Amazon, poderia gastar R$1 milhão por ano desde a Idade da Pedra, e ainda assim hoje ele teria 157 bilhões de reais. E capitalista safado são palavras do Boletinhos, não minhas. Ganhar R$1 milhão por ano é equivalente a ter um salário de R$83 mil por mês. E o Boletinhos ainda disse que se você ganha um salário mínimo de R$1 mil, um milionário teria que trabalhar 1 milhão de vezes mais para justificar essa diferença de renda. Será que isso faz sentido? O que você acha disso? No final das contas, o que o Boletinhos está questionando é a desigualdade de renda, mesmo que de maneira muito rasa. Eu não pretendo esgotar o tema, mas tem algumas linhas de pensamento predominantes sobre isso na literatura econômica. Do lado dos liberais, tem a hipótese inicial de que a desigualdade de renda é o motor do progresso, em que as pessoas têm o estímulo a fazer um trabalho melhor e a inovar para poder ter um salário ou um lucro maior. Na verdade, ao mesmo tempo em que a desigualdade é o motor, também é consequência desse progresso. É o papo de interesses privados, benefícios públicos. Essa máxima basicamente diz que o indivíduo que está interessado apenas no próprio ganho busca oferecer um serviço ou um produto melhor que o dos seus concorrentes a um preço competitivo para conquistar mais cliente. Nesse processo, apesar de o empresário apenas querer ganhar mais dinheiro, ele deixa os clientes mais satisfeitos e, à medida que expande seu negócio, gera mais emprego e mais renda para todo mundo. Mas por que o empresário tem que ganhar mais do que seu funcionário? Nessa linha de raciocínio, enquanto os funcionários têm um salário certo, os empresários têm uma renda incerta e assumem o risco de ganhar muito ou também de perder muito. Os empresários fazem pagamentos certos a seus funcionários diante de um cenário incerto para o seu negócio e, por isso, podem ser premiados com uma renda maior. Se a empresa der prejuízo, o empresário deve continuar pagando os salários dos funcionários. Do outro lado, tem as teorias de Marx, que observou na época da Revolução Industrial um processo de exploração dos trabalhadores com jornadas de 16 ou 20 horas e crianças empregadas em trabalhos pesados com salários que mal davam para sobreviver. É daí que veio a teoria da mais-valia. A mais-valia de Marx é simplificadamente a diferença entre o salário recebido pelo funcionário e o valor de trabalho que ele gera, que ocasiona o lucro do empresário explorador. Teoricamente, se o funcionário não tivesse um chefe, seu ganho poderia ser bem maior fazendo o mesmo serviço. Mas o problema é que ele não tem os meios para fazer aquele serviço. Ele não tem o maquinário necessário, não tem o espaço físico, não tem o dinheiro para investir no negócio e, por isso, acaba deixando o lucro na mão do patrão. E é também daí que veio o socialismo e o comunismo. A principal crítica a essas linhas de pensamento é que, quando não há possibilidade de as pessoas se destacarem e ganharem mais dinheiro que as outras, também não tem nenhum estímulo ao progresso e à criação de um trabalho melhor para colher os frutos disso. Você trabalharia mais ou se preocuparia em fazer um serviço melhor se no final do mês fosse sempre ganhar a mesma coisa que o seu colega que só tá ali para cumprir tabela? Ou acha que hoje haveria Instagram, smartphones, YouTube e computadores se não houvesse alguém com uma iniciativa para criar esse tipo de coisa, podendo se destacar e ganhar mais dinheiro com as suas ideias? Mas por que poucos têm muito e muitos têm tão pouco? A diferença entre os ricos e os pobres vem aumentando muito. Um estudo da OCDE mostra que os 10% mais ricos têm um rendimento 10 vezes maior que os 10% mais pobres. Isso significa que, se toda a população mundial se resumisse a 10 pessoas, o indivíduo mais rico ganharia 10 vezes mais dinheiro que o indivíduo mais pobre. Se o mais pobre ganhasse R$1.000, o mais rico teria salário de R$10.000. E essa desigualdade tem crescido.
Será que isso deveria ser assim mesmo? Nos anos 80, os 10% mais ricos ganhavam 7 vezes mais que os 10% mais pobres. Nos anos 90, essa diferença cresceu para 8 vezes, enquanto a disparidade chegou a 9 vezes nos anos 2000 e a 10 vezes agora. Uma disparidade tão grande como essa é ruim para todo mundo. O estudo da OCDE mostrou que o aumento da desigualdade de renda impede que o crescimento do PIB e a geração de riqueza da sociedade seja maior do que poderia ser caso a diferença entre ricos e pobres não fosse tão grande como é. Mas não é só a diferença de rendimento e salário que explica a desigualdade. A riqueza acumulada é muito mais concentrada do que os rendimentos. Os 10% mais ricos detêm metade de toda a riqueza e patrimônio do mundo, enquanto os 50% seguintes são os donos de quase todo o resto e o restante da população é dono de apenas 3% das riquezas e propriedades do planeta. Em um mundo em que houvesse apenas 100 pessoas e R$1.000, é como se 10 pessoas fossem donas de R$500, com R$50 cada uma. Outras 50 pessoas fossem donas dos outros R$470, com R$9,40 por pessoa dessa classe média, e as 40 pessoas restantes dividissem os R$30 que sobraram com meros 80 centavos cada uma. É uma diferença e tanto. Levando em conta que muitos têm patrimônio negativo, já que estão endividados, essa disparidade é ainda maior e limita e muito os mais pobres de progredirem. Mas o que pode ser feito? Não há uma fórmula mágica para resolver esse problema, mas a OCDE propõe 4 caminhos principais para diminuir essa desigualdade, todas com a ação do governo. A primeira são políticas que eliminem tratamentos diferentes entre homens e mulheres no mercado de trabalho, para que elas tenham chances iguais de terem os mesmos salários e as mesmas perspectivas de progresso profissional e promoções na carreira. Estudos mostram que o empoderamento feminino na história foi um vetor que fez diminuir a desigualdade social. Outro ponto é o desenvolvimento de empregos de boa qualidade, com possibilidade de progredir dentro da carreira e não que sejam um fim em si mesmas, como em vários casos em que pessoas acabam passando o resto da vida fazendo praticamente a mesma coisa, sem grandes alterações salariais, sem nenhum progresso. A terceira ação seria investimento em educação de qualidade desde o ensino básico, de maneira que crie situações menos desiguais entre jovens ricos e pobres nas fases iniciais de carreira e no ingresso no mercado de trabalho. Depois disso, há necessidade de atualização contínua ao longo da carreira e da vida adulta para desenvolver as habilidades e competências necessárias para acompanhar o ritmo das inovações tecnológicas com participação ativa além do Estado. Empresas e sindicatos têm que participar desse processo de educação. A OCDE também sugere uma reforma tributária que alivie a incidência de impostos sobre os mais pobres. No Brasil, através de impostos indiretos sobre o consumo, a carga tributária é muito maior sobre rendimentos dos mais pobres do que sobre o rendimento dos mais ricos. Afinal, se o imposto para quem faz a compra no supermercado representa 1/3 do valor final dessa compra, isso pesa muito mais no orçamento dos mais pobres do que dos mais ricos. Imagina uma compra de R$500 por mês no supermercado em que R$150 vão para o governo via impostos. Esses R$150 representam 15% sobre um salário mínimo de aproximadamente R$1.000, enquanto significam apenas 1,5% de quem tem renda de R$10.000 por mês. Faz muita diferença. No final das contas, se Jeff Bezos é bilionário ou qualquer outro CEO tem um salário milionário, isso não quer dizer que isso é injusto por eles não trabalharem muito mais horas do que alguém que ganha um salário mínimo, como o boletim sugeriu. Dizer que a diferença salarial se dá apenas por quantidade de horas trabalhadas é supor que não há diferença nenhuma na qualidade do trabalho de cada um. Fosse assim, bastaria colocar qualquer um de nós no lugar do Jeff Bezos ou do Bill Gates que a gente ia criar a Amazon ou a Microsoft do mesmo jeito que eles criaram. Se a diferenciação de um trabalho de uma pessoa para outra não existisse, a gente não ia pagar mais caro pelo cabeleireiro que corta o nosso cabelo do jeito que a gente gosta e nem ia preferir a um restaurante em vez de outro, afinal seria o mesmo corte e a mesma comida em qualquer lugar. Além disso, não é porque uma pessoa é rica que ela é má. Esse é um raciocínio muito preconceituoso que limita a capacidade de progredir de quem pensa assim. O lance é que o dinheiro dá a liberdade de uma pessoa ser quem ela é. Afinal, quando a gente não tem dinheiro suficiente, a gente não tem a liberdade de fazer tudo o que a gente quer. E quando algumas pessoas atingem a liberdade financeira, elas podem ser elas mesmas. E ser você mesmo pode significar ser uma pessoa ruim. Enquanto para outros, significa ter a possibilidade de ajudar mais o próximo, de ajudar mais a comunidade
capacidade de dar uma qualidade de vida melhor para os seus funcionários, e só depende de cada um. Por fim, em algum nível, a desigualdade faz parte do capitalismo e serve para estimular as pessoas a estudar, a trabalhar e a progredir para poder enriquecer. Não fosse assim, a gente não ia ter redes sociais como WhatsApp, Instagram, YouTube, nem celular e notebook que a gente usa todo dia. Tudo isso foi criado a partir da vontade de alguns empresários de ganhar mais dinheiro, criando um produto ou um serviço que atendesse melhor seus clientes. O problema é quando a desigualdade fica tão grande que os próprios incentivos começam a parecer desestimulantes, como pode estar acontecendo agora. Assim, o ponto que eu questionaria não é porque alguns ganham muito, mas eu me perguntaria por que outros ganham tão pouco. Eu particularmente não vejo nenhum problema em ver milionário e bilionário por aí. O que me incomoda é ver pobre e miserável, que são coisas bem diferentes e não precisaria acontecer se a gente tivesse governo e instituições trabalhando para progredir e enriquecer, enquanto geram condições e incentivos necessários para que todos tenham chances menos desiguais do que hoje. Você concorda comigo? No vídeo que a Yolanda falou de 3 erros da falsa diversificação de investimentos, o canal As Aventuras de Caio e Ayla falou que além de diversificar os investimentos por setor, é bom ter entre 10 e 20 ações diferentes. Eu gosto muito de diversificar para diminuir o risco, mas há alguns estudos que mostram que não é preciso nem ir tão longe assim, e que investir em 7 ações diferentes já é diversificado bastante e muito além disso dificulta o acompanhamento de qualidade nas empresas que você está investindo. E a gente não pode esquecer que a diversificação também tem que levar em conta os investimentos em renda fixa, que são mais seguros, além de termos a nossa reserva de segurança em dia. Eu e a Yolanda, a gente fala muito disso no Economy, que é só buscar nossos vídeos no YouTube na playlist de investimento ou na playlist de finanças pessoais para ver mais conteúdo desses assuntos. No vídeo que eu mostrei a minha seleção dos 10 melhores cursos de investimentos, o Rafael Lucena falou que está interessado em fazer o curso de análise fundamentalista de investimento da faculdade St. Paul, mas que está muito caro. Rafa, a St. Paul é uma instituição bem conceituada e bem reconhecida, mas várias faculdades de renome deixaram seus cursos online gratuitos e nesse vídeo aí eu mostrei vários, inclusive da FGV, Udemy e Insper. Dá uma olhada que vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo e também espero que a desigualdade de renda, a desigualdade social passe a diminuir por iniciativa nossa, das empresas que a gente trabalha e dos governos que a gente elege. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que vai gostar. O conhecimento é sempre uma saída. E até a próxima.